pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um podcast do zero ao consultor financeiro, do nosso grande mestre, professor Eduardo Ordones. Eu tenho a honra de estar aqui mais uma vez como mediador nesse bate-papo, que inclusive agora vai mudar de formato, né? A gente passou os últimos episódios respondendo inúmeras perguntas, inclusive agradecemos a vocês pela participação, pelo envio das perguntas. A participação de vocês é muito importante, mas hoje a gente vai ter um formato mais dinâmico. A gente trouxe aqui um convidado especial, daqui a pouco a gente vai apresentar para vocês. Então hoje o episódio promete. Fique com a gente até o final, são grandes surpresas. Prepara o teu coração para fortes revelações. E você que está assistindo no YouTube com a gente, está ouvindo aí também o nosso podcast, né, no Spotify, lembre-se que você pode fazer parte dos nossos grupos de WhatsApp, né? Entre no nosso canal e você vai conseguir ver abaixo do nosso último episódio o link para fazer parte do nosso grupo. Você será muito bem-vindo compartilhando o teu conhecimento conosco também. Bom, para começar, vou convidar o meu amigo professor Eduardo Ordones para fazer a apresentação curricular dele, já que nós estamos num formato diferente. Seja bem-vindo, Eduardo. Ô, Cláudio, tudo bem, né? Obrigado. Agradeço novamente por estar como moderador, nos auxiliando, nos acrescentando. Esse podcast nós estamos trazendo um formato um pouco diferenciado, uma convidada bastante especial. Eu espero que vocês possam gostar bastante. E eu vou fazer uma apresentação aqui breve do meu currículo, assim como depois o convidado também vai fazer essa apresentação. Eu sou formado em administração de empresas no ano de 2011 e também tenho uma outra graduação em ciências contábeis no ano de 2015. Eu sou especialista em gestão financeira em 2012 pela Faculdade Exanc Uberlândia e também sou especialista em auditoria e perícia contábil pela Faculdade de Uberlândia, a Unitre. Hoje eu atuo como consultor empresarial na minha empresa, que chama-se Ordones Consultoria, e ela nasceu desde 2014 e desde então nós vemos de forma gradativa, né, consolidando no mercado. E também eu sou professor universitário, que eu trabalho na Faculdade Exanc aqui de Uberlândia desde o ano de 2017. Sempre lecionando, sempre atuando também como consultor na área de finanças, né? Então a gente tem um imenso desafio, tanto o acadêmico, para levar esse conhecimento para os alunos, que a gente sabe da barreira, né, do bloqueio, de certa forma, as pessoas têm quando fala de números. E também para os empresários, né, para a gente poder melhorar o processo de gestão das empresas. Né? Então, esse é um pouquinho do meu currículo para vocês conhecerem, né? Muito bom, Eduardo. Obrigado aí. E como a gente está mudando o formato aqui hoje, né, eu também não vou estar apenas como mediador, eu também vou estar trazendo um pouquinho da minha experiência. Então, meu nome é Cláudio Damasceno, eu sou formado em análise e desenvolvimento de sistemas, com especialização em engenharia de software e também hoje sou estudante do curso de administração. Foi aí que eu conheci esse meu grande amigo, né? Foi meu professor, com quem eu pude aprender muito sobre técnicas financeiras, né? E que ele está compartilhando aqui com vocês. Então, meu currículo está aí, meu objetivo aqui hoje é compartilhar com vocês as minhas experiências na área como analista de dados, como consultor, para que vocês possam agregar também essas informações para a área de consultoria financeira. Embora seja uma área diferente, a gente vai ver que tem muita coisa em comum, tem muita coisa relacionada entre essas duas áreas. E eu quero passar a bola agora para a nossa convidada super, mega, hiper, ultra especial, né? Quero passar a bola para você, Cecília. Se apresenta aí para a gente. Boa noite, Eduardo. Boa noite, Cláudio. Boa noite a todos. Eu sou Cecília Bueno. Eu trabalho no Banco do Brasil hoje. Fui convidada aí pelos dois, que eu admiro muito, para fazer esse podcast. A gente trazer aí um pouco da realidade bancária, né, na análise financeira das empresas, trazer como essa parte, né, que é a instituição, que o cliente tem aí seus recursos aplicados, ou então que precisa de um crédito, ajuda aí na vida do consultor financeiro, né? Essa parceria entre banco e o consultor, como ela é importante. Eu sou formada em psicologia, me formei em psicologia em 2018, sou especialista em gestão de recursos humanos, e vocês devem estar se perguntando o que eu estou fazendo num banco, né? Por incrível que pareça, tem tudo a ver. Eu consigo aí usar todos esses conhecimentos, inclusive com os clientes, né? Assim, a gente precisa ter um pouco desse conhecimento do ser humano mesmo para poder tratar das finanças dele. Então, isso me ajuda muito. E eu também tenho 2 certificações pela Ambima, né, que é a Associação Nacional ligada a investimentos. Algumas instituições são associadas a ela, então eu tenho a CPA 10 e a 20,
e hoje eu atuo como gerente de relacionamento em uma agência do Banco do Brasil, numa cidade do interior de Minas. Esse é um pouquinho aí do meu currículo, e espero contribuir aí com vocês, contribuir com o Eduardo e o Cláudio, nessa jornada aí do zero ao consultor financeiro. Então, boa noite para vocês. Muito obrigado, Cecília. Com certeza um currículo, né, gigantesco aí, com muita experiência, né? E eu sei que tem mais coisa que você não falou aí, né, foi modesto. Sei que você tem mais coisa nesse currículo aí seu, que é muito caprichado e com certeza vai compartilhar muito com a gente. Pessoal, a gente então fez apresentações agora e logo após o intervalo nós vamos voltar com uma rodada de perguntas e respostas entre os convidados. Está muito legal. Aguarde. Muito bem, estamos de volta e nós vamos começar o nosso primeiro bloco de perguntas. Vamos fazer aqui no sentido horário, né? Eu vou perguntar para a Cecília, que depois vai fazer uma pergunta para o Eduardo, que depois faz uma pergunta para mim, e depois a gente muda o bloco e inverte as perguntas. Todo mundo vai perguntar para todo mundo aqui. Então, para começar, Cecília, eu te conheço bem, sei da sua experiência, né? Já tem uma longa data aí, né? Pelo menos mais de um ano, mais ou menos, que a gente já tem, né? Vamos dizer assim, trocado experiências, né? A gente tem aprendido muito. Eu sempre falo que no espaço da sala de aula é uma troca, né? Não é só uma pessoa que passa conhecimento, não é só o professor. Eu sempre aprendo muito com os alunos também. E eu lembro de você me contar que você morou fora do Brasil, né? Eu lembro que você contou, e você contou coisas incríveis de outros lugares. E aí eu queria fazer uma pergunta seguinte. Você acha que a sua vivência fora do Brasil, ela trouxe algum resultado, algum impacto para o seu trabalho hoje? Ela trouxe alguma mudança, algum mindset diferente? Tá de volta. Caiu um pouquinho aí, né? Então, não sei se você ouviu a pergunta. Então, assim, eu queria saber se a sua experiência, né, ter morado um tempo fora, queria que você contasse um pouco para a gente sobre isso também, se essa experiência contribuiu hoje, né, você falou que hoje você trabalha como gerente de relacionamentos, então viver fora, uma outra cultura, outras pessoas, isso contribuiu com a sua área hoje de gerente de relacionamentos? Com certeza, Cláudio. Então, assim, só contando para o pessoal, né, eu morei fora, eu morei na Alemanha por um ano, no final de 2015 até o final de 2016, então foi um ano certinho. Lá eu não trabalhei, eu fui por motivos pessoais, tive até meu filho lá, meu filho nasceu na Alemanha, e eu até falo que existe uma Cecília antes e depois dessa experiência internacional. Assim, é muito enriquecedor essa outra visão, e não só sobre a cultura, mas eu acho assim, sobre outros países, né? Eu vejo muito o pessoal falar assim, às vezes eu morar fora é melhor, o Brasil é ruim, e assim, hoje eu tenho uma outra visão sobre isso, que a gente às vezes tem essa visão mais romântica do exterior, né? O que eu acho que me agrega hoje essa experiência com relação ao meu trabalho é exatamente assim comparar as culturas, né? Você falou muito da cultura e é isso mesmo. A cultura do europeu e do alemão, principalmente, aquela ligada ao banco, né? É aquele cara, é aquela pessoa que ele poupa mais, o valor do dinheiro é diferente. Existe muito respeito pelo dinheiro do outro, então, assim, o dinheiro público é sagrado, então, assim, você não tem isso de desperdiçar um dinheiro público, uma coisa que não é sua, então, assim, só para vocês terem uma noção, o correio entregava as nossas compras online sem que a gente estivesse em casa, então você comprava um perfume e estava na hora que você chegava, às vezes você viajou o final de semana inteiro, o perfume estava lá segunda-feira, é uma caixinha pequenininha, e ninguém pegava. Então, assim, isso me chamou muita atenção e hoje no Brasil, no Brasil não, no banco, né, com os meus clientes, eu tento às vezes mostrar um pouco disso, né. Eu atendo aí, vamos mais para a área das empresas, né, eu atendo muitos empresários aí, produtores rurais, e às vezes eles vêm me pedindo alguma coisa com jeitinho, dá para fazer isso, dá para fazer aquilo, arruma isso. E assim, hoje eu tenho mais a noção de que como não é preciso dar um jeitinho. Então, assim, eu consigo atendê-los mostrando, olha, você pode fazer o certo é legal, você não precisa sonegar, você não precisa fazer isso, e mostrar que existe essa realidade. Então, assim, o choque de cultura nesse sentido, para mim, foi muito importante para conseguir desmistificar isso para o cliente também, né? E assim,
falando para o lado do Eduardo aí, ele me explicou muitas coisas no curso que eu fiz com ele. A gente ficou estudando aí janeiro, fevereiro, todo sábado juntos. É um curso que a gente fez, depois o Eduardo pode falar mais, não sei se já falou nos outros podcasts, mas me ajudou muito a desmistificar muita coisa da pessoa jurídica, né? Porque a gente acha que é só imposto, só imposto, só imposto, e assim, eu comecei a conversar com o meu cliente nesse sentido. Mas eu acho que foi devido a esse choque de cultura. Olha, dá para viver sem um jeitinho, dá para fazer as coisas certinho, e a gente conseguir explicar isso para os clientes, levar eles para o caminho certo. Então, eu acho que essa experiência que eu tive fora me ajuda hoje a enxergar isso de uma outra forma. Que legal. Então, assim, se fosse para você falar para alguém, ó, se você tiver a oportunidade de morar fora, você recomendaria fortemente para uma pessoa, se ela tiver a oportunidade que ela vá. Muito mesmo, assim. Eu acho que é um divisor de águas, né? Foi um divisor de águas na minha vida. É uma dificuldade muito grande, porque assim, a gente, aqui no Brasil, nós falamos português, todo mundo entende o que a gente fala. As nossas piadas, por exemplo, de um programa de televisão que passava nos anos 90, a gente fala vocês dois riem. E no exterior, a gente, por exemplo, entendendo a língua, sabendo o que eles estão falando, tem muita coisa da cultura deles que a gente não entende. Então, assim, a gente se sente um peixe fora d'água. Existe, sim, a parte da discriminação, não posso dizer que não. Não falo dessa discriminação de raça, nada disso, mas assim, você é uma pessoa estrangeira e você não é daquele lugar, então existe isso sim. A dificuldade é imensa, mas eu acho que o ganho de experiência que você tem é incrível. Então, assim, eu recomendo para todo mundo. Eu não sei se eu gostaria de morar a vida toda num outro lugar, porque eu sou apaixonada pelo meu país, eu sou pelo clima do nosso país, porque o clima Pela pesa. comida daqui, né? Nossa, assim, o frio e a comida para mim, assim, foram determinantes para minha volta também. Então, isso pesa muito. Eu sou apaixonada pelo país que a gente vive, né? Que eu nasci. Então, eu não ficaria a vida toda, mas ter essas experiências, que seja um mês, dois, três, ou que seja o tempo que você puder ficar, mas que você fique imerso na cultura, tente olhar as coisas com outro olhar, não só aquele de turista, que bonito, não sei o quê, mas sabe, olhando mesmo o que acontece no lugar, para mim isso é muito enriquecedor. Então, a minha dica é, se você tiver a possibilidade, vá, se entregue, se abra, porque você tem aí um ganho muito, muito grande, tanto na vida pessoal quanto profissional. Ah, show de bola. Acredito que quem está assistindo, quem está ouvindo, com certeza já tá ficando. Nossa, eu não esperava isso hoje, né? Parecia que ia ser um bate-papo só sobre finanças e a gente já está vendo assim, um enriquecimento curricular muito grande. E agora, Cecília, é o seu momento, tá? Você pode agora fazer uma pergunta do assunto que você quiser, do tema que você quiser, né? Quer tirar uma dúvida, qualquer coisa? O Eduardo está aí para toda a obra, né, Eduardo? Então pode fazer sua pergunta para ele, tá bom? Eduardo, eu vou fazer uma pergunta mais relacionada aí à área financeira, principalmente entre banco e o consultor, o contador, né? Eu queria saber qual que é a maior dificuldade que você tem como consultor financeiro quando se trata de uma instituição financeira. Porque eu sei que quando você vai prestar essa consultoria, você analisa ali as finanças da empresa e você vai dar alguma orientação para o seu empresário, para o empresário que te contratou. Então, assim, você vai falar, olha, esse cronograma de pagamento não está legal, esse investimento que você fez pode ser feito em outra forma. E qual que é a barreira, ou se existe, ou qual é a maior barreira que você encontra quando você vai lidar com o funcionário do banco? Quando você vai chegar para o gerente e conversar. Porque eu sei que a gente tem, às vezes, necessidades diferentes. Você precisa enxugar o gasto do empresário e a gente do banco tem uma meta para cumprir. E eu queria saber como que é esse diálogo, se existe, e qual é a maior barreira aí que você tem quando isso acontece. Legal. Eu gostei bastante até de responder da sua história, né? Realmente, eu acho que vai agregar bastante o pessoal e fiquei feliz também de saber que eu pude contribuir aí com uma visão, uma ótica diferente, né? Aqui dentro já que você foi, voltou, né? Teve a experiência de morar fora e depois também eu pude acrescentar, né, no nosso curso, na nossa capacitação. Isso é muito gratificante, né? Que a gente está falando de finanças, né? O desafio de ensinar aí, por exemplo, nós falamos de matemática financeira para uma gerente de um banco, né? Então, se eu conseguir agregar, então, realmente eu fico muito feliz com isso. Quanto ao seu questionamento, é muito interessante, que é a visão, né, da ótica ali do consultoria empresa e a relação do banco, né? Um grande desafio que a gente tem, que eu acredito que você também
sinta isso, né, na perspectiva do cliente, é que a maior parte dos clientes, né, grande parte deles, eles não têm um preparo, não têm uma qualificação no sentido de entender a tratativa, né, do capital, né, como é que eu trabalho com capital. Então, a maior parte deles, às vezes, por exemplo, está descontando uma duplicata, está antecipando um cheque, ou está usando mesmo aquela antecipação de, por exemplo, com máquinas de cartão de crédito automático, sem mesmo entender que aquilo tem um custo, ou se aquele custo faz sentido para o negócio, né? Então, eles simplesmente, a maior parte, fazem sim, esse planejamento sem essa organização. Né? E geralmente, quando a conta não fecha, aí eles vão lá, chama a gente, né? O consultor, vem cá, né? E a gente vai lá, tem um desafio, faz a análise, monta os demonstrativos e, de repente, a gente pode acontecer algumas situações de entender que existe um resultado operacional e, às vezes, a empresa está com um problema de uma despesa financeira alta, né? Que isso acarretou de uma série de decisões ali durante vários anos, de repente, isso não vai do dia para a noite, né? Claro que, às vezes, as taxas sem planejamento, sem analisar com calma, pode ser alta, mas também não vai acontecer do dia para a noite. E a gente analisa e vê essa situação. E quando a gente pega a situação, aí a gente tem que... Aí entra o contato com o banco, né? Que muitas das vezes ele vai falar, olha, ó, isso aqui, o seu cliente, ele apresentou que estava... Né, ele assinou o contrato e agora para repactuar isso aqui é um negócio desafiador. E às vezes vai acontecer aquela situação, né? Que infelizmente, culturalmente, tem algumas pessoas que têm esse hábito, né? Falar, vamos deixar então atrasar, que aí depois que ficar X tempo atrasado, ele vai correr atrás da gente para negociar, né? Então, tem muitos que pensam, infelizmente, assim, né? E aí, né, chega naquela situação que às vezes a empresa tem o CNPJ negativado, e aí depois, se um fornecedor ele for um pouquinho organizado, ele vai consultar isso, não vai conseguir comprar a prazo e vai incorrer uma série de problemas para o negócio, né? Isso falando de alguns casos que a gente pega. Mas já tem outros casos que o empresário ele tem essa sensibilidade, ele sabe, né, que é importante tomar conta disso daí, e a gente tem, às vezes, até um relacionamento mais aberto com as instituições financeiras para isso, né? Mas eu acredito que está muito ligado à questão da educação financeira, da pessoa entender que o dinheiro ele tem um custo, né? É uma mercadoria, nesse caso é uma prestação de serviço. Se ele não entender isso, achar que está ali e ele pode ficar pegando sem nenhuma organização, sem nenhum planejamento, tudo vai virando uma bola de neve. Porque depois, para a gente resolver uma situação, de uma decisão que já foi tomada lá atrás, é um negócio que você tem que brigar, entre aspas, em cima de um contrato que já foi assinado, e tem todo aquele trâmite burocrático. Infelizmente, não é todo o gerente que tem portas abertas, né, para conversar. A maioria responde por e-mail, ou alguns por WhatsApp, do jeito que cobre para eles, né? Então, assim, infelizmente. Mas tem uns que acabam atendendo a gente até bem, explica certinho, mas na maior parte dos casos, dependendo da situação do cliente, não dá muito o que fazer, em virtude de ser situação, às vezes, muito tardia, né? Muito sem planejamento, muito sem organização. E quando a gente pega situações assim, a gente tenta o máximo possível para readequar, pelo menos renegociar aquela situação, né? Ou seja, tentar jogar mais a longo prazo. Então, tem situações em que, às vezes, por incrível que pareça, quase uma maluquice, e que às vezes o cliente ele pega um outro empréstimo para pagar um empréstimo, né? Porque às vezes ele conseguiu um prazo maior e aí vai fazer mais sentido, vai dar uma folga de caixa para ele, né? Pode ser na mesma instituição ou pode ser numa instituição diferente, né? Então a gente vai confronto a essas pessoas que estão e também ao conhecimento. Eu vejo muito, se a pessoa tiver o conhecimento, vai facilitar bastante. Até porque se ela for buscar essa linha de crédito, esse relacionamento com o banco, ela já vai mais informada, né? Ela já vai mais ali munida de informação e não vai tomar uma ação ali mais, vamos dizer assim, para resolver o problema, né? Ele vai ser mais preventivo, né? O que a gente, infelizmente, não vê em todas as situações, mas tendo um pouquinho de conhecimento de matemática financeira, que a gente vê que é fundamental, né? Acaba ajudando nesse sentido. E, inclusive, né, eu tenho que fazer até uma pergunta para o Cláudio, né? Mas como o bate-papo acho que é interessante, se der para furar a fila, né? Eu queria até te perguntar, que está dentro desse assunto também, quando você vê essa situação, né, de que o cliente às vezes não tem tanto conhecimento e ele talvez está no desespero e está ali, né, buscando, fala, nossa, eu preciso de um socorro, eu tenho que fazer a folha de pagamento e não tem uma alternativa de buscar crédito. E às vezes ele vai na primeira que aparece, né, tipo, ou buscar um aumento de cheque especial, uma conta garantida, descontar um duplicado, ele, tipo assim, ele quer resolver o problema, mas custa o que custar, né, entre outras palavras.
Se você percebe isso, como é que você tem como tratativa? Você chega a orientar? Existe essa possibilidade, né? Mesmo orientando, eles costumam ouvir. Como é que já aconteceu essas situações? Como é que você costuma se comportar? Acho que também está ligado a essa pergunta que você fez agora, né? Então, essa pergunta sua é interessante porque eu perguntei justamente para saber como que é essa abertura nos bancos. Esse feeling aí que você perguntou se eu tenho em algum atendimento, ele só veio depois do seu curso. Então, assim, não é puxando o saco não, viu, gente? Mas só veio depois do seu curso. Porque, assim, quem é bancário e está escutando a gente e está vendo, né, tá assistindo, ele sabe. Nós temos muitas metas, o tempo é curto, então a gente tem aí uma pressão muito grande em cima dos gerentes, de todos os funcionários, na verdade, para esse cumprimento de metas. A minha preocupação sempre foi, assim, atender o cliente, porque, assim, na minha visão, como gerente, até como pessoa também, se a gente trata bem aquele cliente, se a gente resolve o problema dele, ele tem uma fidelidade maior a nós. Então, assim, ele sabe que nós temos conhecimento, ele sabe que nós temos soluções e que vamos apresentar as mais adequadas. Então, somente depois do seu curso, entendendo um pouco mais sobre fluxo de caixa, eu pude ver o que é a capacidade de pagamento de uma empresa. Porque realmente a opção mais rápida, às vezes aquele dinheiro rápido, que não precisa de uma garantia, ou que para mim é menos trabalhoso de liberar, um contrato simples, às vezes até mesmo pelo celular, pelo digital, a gente consegue fazer, essa é a melhor opção, né? Eu gasto menos tempo, eu tenho aí uma meta maior para cumprir, às vezes uma taxa de juros mais alta para mim gera um resultado melhor, né, para o banco, na verdade. Então, assim, depois do seu curso eu consegui entender o que é a capacidade de pagamento do cliente, pessoa jurídica, né, que é mais, assim, na minha visão, é um pouco mais complexo do que na pessoa física, que tem um salário ali, a gente sabe das despesas, a gente pergunta, a gente faz as contas ali na hora. Então, isso já aconteceu comigo, e então, assim, na hora de fazer uma renegociação, um reperfilamento, um rescalonamento, a gente consegue adequar isso para o cliente sem gerar aquela restrição que às vezes um fornecedor vai ver e tudo. Alguns dias, por exemplo, inclusive aconteceu isso, o cliente disse, eu não consigo pagar, a pandemia me descapitalizou, eu achei que ia abrir agora, veio outro lockdown, o que eu faço? Aí tinha cartão, tinha cheque especial, vamos fazer um reescalonamento. Esse, por exemplo, além da taxa ser menor, não gera restrição para o cliente, e nós fizemos e tá tudo, ele ficou muito satisfeito. Então, assim, esse feeling veio só depois, Eduardo. Então, assim, a importância do gerente se especializar, tentar entender o que o cliente quer, para mim, assim, isso para mim é essencial, é extremamente importante. Por isso que eu perguntei se a abertura que você tem nos bancos, né? Eu conheço um pouco dos meus colegas bem próximos aqui do Banco do Brasil, agora eu não sei como funciona nos outros, mas assim, por isso que eu te perguntei se há abertura, se há esse interesse, se há essa vontade, porque para nós, inclusive nessa situação que nós estamos vivendo, é muito importante para que a gente consiga prestar um atendimento de qualidade para o nosso cliente. Então, aconteceu comigo, eu tento fazer, e hoje em dia eu tenho essa preocupação um pouco maior, posso falar para você com sinceridade. Antes eu não tinha muito esse conhecimento, então eu não prestava esse atendimento. Hoje, sim. Que legal. E muito bacana saber disso. Então, a gente vê que realmente esse conhecimento, né, de todos os lados acaba ajudando, né? Tanto para quem está à frente ali na instituição financeira, para o cliente, para o consultor, tem a ajuda mútua, né? Se todo mundo tiver com esse propósito de algo maior ali, né? De certa forma, né, essa questão da abertura, igual a gente tinha comentado, vai depender muito dessa informação. Mas tem alguns bancos que até demonstram isso, a gente até assusta, né? De vez em quando vem umas propostas boas, né? Você foi falando aí, eu fui lembrando de algumas, né? Por exemplo, teve um cliente que, devido aí à pandemia, logo no início do ano passado, o banco ligou para ele, oferecendo uma renegociação em que ele dava uma carência e adequava a parcela também. Eu fiquei, pessoalmente, assustado, porque até então eu não tinha visto uma situação dessa. E eu refiz os cálculos e realmente ele estava passando ali uma condição de carência mesmo, sem juros, e sensibilizado com a pandemia mesmo. E eu fiquei nessa situação, eu fiquei surpreso. Foi uma das primeiras situações, né, para te responder completo, que eu percebi essa abertura, mas no sentido que o banco entrou em contato, ou seja, talvez por uma análise anterior, pelo histórico de bom relacionamento, mas geralmente quando nós vamos até a instituição,
não é sempre que acontece isso, né? Só para fechar. E aí, já agora fazendo a linha cruzada, né? Eu estou ultrapassando aqui a dinâmica do negócio, mas eu tenho uma pergunta para o Cláudio que também é parecida nesse sentido, que eu sei que ele está com a resposta, acho que na ponta da língua ali, né? Como a gente está falando da questão de crédito, de capital e tudo, eu queria perguntar para o Cláudio, né? Qual foi um desafio, né, que ele já passou na empresa dele, ele que já é empreendedor, né, digital também, já teve a sua empresa física aí também, provavelmente passou inúmeros desafios, né? Mas relacionado aí a capital, né? Já teve algum, e relacionado também a algum banco, né? Teve alguma negociação, assim, que você possa colocar aqui para nós. Eu sei de uma situação bacana aí, que você já compartilhou comigo, mas eu não sei se teve outras, né? Enfim, que eu acredito que seja muito interessante para o pessoal, se for essa ou se tiver outras também para compartilhar, e que também tem correlação com o que nós estamos falando agora, né? Ah, com certeza, né? Acho que primeiro legal, né? Porque primeira vez eu vou responder uma pergunta aqui, né, Eduardo Su, porque eu só estava fazendo pergunta para você nesses últimos episódios, né? Então agora você pode reverter o jogo. Acho que a posição de quem pergunta é mais confortável, né? De quem responde. Eu gostei desse negócio de perguntar. Então é o seguinte, com certeza, vou contar aqui para vocês, né? Com certeza a minha empresa ela passou por um desafio muito grande no aspecto financeiro. E aí onde eu descobri que uma das coisas mais importantes da empresa não é o nome, não é marketing, embora tudo isso é muito importante, mas não é o mais importante. Eu descobri que não é o marketing, por quê? Eu não vou contar toda a história, né, Eduardo? Porque geralmente eu falo isso durante mais de 1 hora, numa palestra sobre gestão de prazos. E o fato é, a minha empresa ela já era consolidada no mercado há um tempo atrás, meu nome já era referência, a gente já tinha saído da revista Exame, indicava a gente como um dos 7 melhores profissionais para você estudar no Brasil, a gente já era convidado para fazer palestras internacionais, então já tinha acho que mais de 50, 60 mil inscritos no meu canal, então a gente tinha uma certa reputação, já éramos parceiros do Google, já era parceiro da Microsoft, já éramos parceiros de várias empresas, porém, a gente aprendeu que, embora a gente tinha um bom produto, porque os nossos clientes a gente tinha um alto índice de satisfação, a gente quase não tinha reclamação, para a gente não dizer que é 100%, de vez em quando aparecia alguém, não gostei do curso e tal, mas era muito difícil. Então a gente tinha um bom produto, tinha uma boa equipe, tinha uma boa infraestrutura, a gente tinha um prédio em São Paulo, onde a gente realizava os treinamentos presenciais, e a gente não tinha dinheiro no caixa. Então a gente... Que loucura, né, cara? Então assim, você tem nome, você tem mercado, você tem, vamos dizer assim, parceiros grandes, mas você não tem dinheiro no caixa. E eu simplesmente não entendia por quê. Eu falava assim, qual que é o problema, né? Porque se eu sou um dos maiores nomes, por que não tem dinheiro no caixa dessa empresa, né? Embora seja uma empresa pequena, por que a gente não dá resultado? E aí a gente foi vendo, e assim a gente entendeu que a questão, o maior problema nosso era os nossos ciclos financeiros, né? O nosso ciclo, por exemplo, de pagamento era muito curto. A gente tinha que pagar fornecedores muito rápidos, prazos menores a 30 dias. Enquanto o nosso prazo de recebimento de clientes era muito alto, era muito espaçado. Então, às vezes a gente levava 5, 6 meses para receber todo o valor do cliente, se recebesse, porque a gente tinha um índice de inadimplência muito alto, e não era o período pandêmico, era um período do Brasil que ainda estava indo bem. Então, a gente tinha uma alta taxa de inadimplência atrelado a vamos dizer assim, a um período muito longo de pagamento. Quem pagava levava muito tempo para pagar. E a gente tinha que pagar muito rápido. Por exemplo, aluguel vence todo mês. A gente tinha que pagar luz, telefone, internet, fornecedor, vai comprar... Tudo era todo mês. Então, a gente tinha um ciclo de pagamentos de 28 dias. Enquanto o nosso ciclo de recebimento, assim, chegava ali, às vezes, a 180 dias, né? Então, assim, era uma coisa, assim, que eu, na verdade, não entendia, né? Hoje eu falo isso, assim, hoje eu entendo isso, mas na época, como empreendedor, eu olhava para o negócio e eu simplesmente não entendia o que estava errado. Eu pensava, o problema deve ser eu. O negócio aqui eu não nasci para ser empresário. O problema deve ser o povo. Eu botava problema no político também. Falava, o problema deve ser os caras que foram eleitos dessa última eleição. A gente bota culpa em todo mundo. A verdade é sempre essa, né? A gente culpa todos os outros, a gente é muito bom em apontar os dedos, né? Só que aí, o que aconteceu? Meu negócio passou muito perto de quebrar, né? Então, assim, a Sei Treinamentos passou muito perto de quebrar, embora com nome e tudo mais, a gente passou perto de quebrar, porque simplesmente não tinha dinheiro para pagar mais funcionário, não tinha dinheiro para pagar mais aluguel da empresa, assim, embora os nossos alunos, todo mundo satisfeito com o curso, mas a gente não tinha dinheiro para pagar as contas. E aí, né, devendo para banco, já nome já no pau, já há muito tempo, não pode falar essas palavras, né? O nome já surge e tal.
E aí, de repente, eu falei assim, quer saber? Acho que eu vou começar a estudar administração, né? Acho que para ter um negócio, tem que entender de administração. Se eu não entender de administração, eu tenho que ter pelo menos alguém que entenda. Né? E como a gente já estava passando por um processo assim, destrutivo, eu preferi eu investir em educação, na minha formação, do que talvez eu contratar alguém já pronto, até porque a gente não sabia que risco que seria isso. Trazer alguém de fora para agregar no know-how. E aí foi quando eu te conhecia, né? E aí aquela história, né? Conheci a matéria, aprendi ali a lidar com prazos médios, né? Aprendi. Aí remodelamos o nosso negócio, remodelamos toda a forma de pagamento. Hoje os nossos alunos, eles pagam o curso antes de fazer o curso, então com isso a gente conseguiu reduzir esse problema, né? Porque se antes o aluno ele tinha que fazer o curso, e aí lá no final, 4, 5 meses depois ele pagava, agora não, ele compra primeiro e talvez o curso ainda vai ser daqui um mês. Isso quando a gente falava de cursos presenciais. No curso online ele paga antes dessa aula, então ele compra, depois que ele pagou, ele vai lá e assiste a aula. Então isso para o nosso negócio teve um impacto, teve uma transformação muito grande. No ano passado a gente recebeu premiações, né? Empresas que faturaram, para uma empresa do nosso porte, tem um resultado superior a mais de 100 mil reais de faturamento, né? Então, assim, no ano seguinte, 2020, repetimos esse resultado, mesmo com toda a pandemia que aconteceu no Brasil, com todo o problema financeiro, econômico no Brasil, a gente conseguiu repetir o resultado de 2019 e ser ainda melhor. A gente ganhou mais dinheiro em 2020 do que ganhamos em 2019. E a projeção para 2021 é que vamos ganhar mais dinheiro do que ganhamos em 2019 e que ganhamos em 2020. Então, assim, essa pequena mudança, a gente brinca muito, né, Eduardo, falando de peça de xadrez, essa pequena mudança de peça no tabuleiro, né, você mudar uma pequena peça, vamos ver assim, ó, isso aqui eu levava tanto tempo para pagar, agora eu quero mais prazo para pagar. Isso aqui eu levava tanto tempo para receber, eu quero receber em menor prazo. Você aumentar o prazo de pagamento e reduzir o prazo de recebimento fez com que a gente tivesse dinheiro no caixa. Com dinheiro no caixa, você tem muito mais poder de fogo. Você tem poder para crescer, você tem poder para fazer marketing, você tem poder para poder contratar pessoas, você pode investir no negócio. E é um fato, a sua empresa ela pode ser muito boa, o seu produto pode ser o melhor do mundo. Se você não tiver gestão de caixa, você vai quebrar. Pode ser melhor de todos, você pode ser o melhor do mundo no seu negócio. Sem gestão de caixa, não vai para frente. Espero que eu tenha respondido aí, Eduardo. Respondeu. Muito bacana, né? Então a gente vê que, na verdade, está tudo interligado, né? Eu preciso ter essa visão de gestão do meu negócio, que caso eu não tenha, eu vou pegar, às vezes, um capital de última hora, sem planejamento, sem organização, que, de repente, às vezes, né, igual a Cecília colocou para nós, não por maldade, mas o gerente do banco ele também tem que fazer o trabalho dele, tem que atender o que o cliente está pedindo. Só que, às vezes, ele não sabe o que ele está pedindo e se aquele produto ou serviço financeiro ele vai efetivamente resolver, né? Às vezes vai resolver de forma temporária, né? Vai tampar ali, vamos dizer assim, entre um prazo de pagamento e recebimento, opa, vai tampar aquele ciclo ali financeiro que está tardio, não está conseguindo equilibrar. Então, ou seja, é muito importante a gente ter esse conhecimento dessas informações, dessa gestão financeira, dos prazos de pagamento e recebimento, entender os números do negócio, né? Que a gente vê o desafio que nós comentamos até, tem a questão cultural, essa barreira, né? Quando a gente fala de números, de economia, o pessoal tem uma certa resistência, né? Principalmente quando tem algumas operações matemáticas, né? Por mais às vezes simples que seja, o pessoal tem uma certa deficiência, né? Ou uma certa dificuldade. Então, acredito que, se for sintetizar tudo que nós comentamos aqui, acho que tá com um olhar aberto, né, para outras oportunidades, tanto para aprendizado, quanto também para, igual a Cecília comentou, experiências novas, né, no caso de outro país também, trouxe novos ares para você aqui, né, outras perspectivas, você até falou que tinha outra versão da Cecília e agora mudou, né? Então, isso é muito importante. Isso a gente tem a oportunidade de conhecer pessoas, oportunidades de novos trabalhos, que de repente vão juntar isso para a gente, vão agregar, né, ao longo da nossa trajetória, né? E a gente pode fazer essa série de combinação para a experiência nossa ser cada vez mais melhorada e aprimorada, né? Inclusive é o nosso objetivo aqui também, né, com o podcast, trazer um pouco do relato de cada vivência, né, que nós temos aqui, da Cecília, do Cláudio, para poder agregar aí para a carreira, você que está do outro lado ouvindo, né, ou assistindo também pelo YouTube, né? Não, perfeito. Então, já que foi respondido todas as perguntas do primeiro bloco, a gente vai fazer um intervalo agora e depois a gente vai inverter a ordem das perguntas. Fica ligado aí. Estamos de volta e agora mudando a ordem de perguntas, né? Vamos começar com o Eduardo perguntando para a Cecília, depois ela pergunta para mim, aí eu pergunto de volta para o Eduardo. Então vamos lá, Eduardo, pode fazer a sua pergunta para a Cecília aí. Tá. Essa pergunta aqui eu acho que é bem bacana,
porque eu vejo muitos alunos que eu tenho na universidade com curiosidade de entender a questão bancária e tudo mais, né? Então, às vezes eu sempre me pergunto, você até comentou da certificação que você fez e tudo, e aí eu queria te perguntar assim, como que você identificou que essa seria a sua missão, né? Porque você comentou, parece que você gosta muito, né? Então, como que você identificou? Falou assim, não, eu vou ser bancário. Como que teve esse insight, né? Como é que foi o preparo, questão de requisito, desafio durante essa jornada? Algo bem sintético relacionado a isso, né? Ao sentir, né? Que seria aquele momento e também durante o início ali da carreira, que sempre eu acho que o início de carreira também é um momento desafiador, que a gente tem uma visão antes e depois quando está lá fala, nossa, ou é o que eu esperava ou não tem nada a ver e a gente vai adaptando, né? Enfim, eu queria ouvir isso que eu acho que vai até ajudar muitos dos meus alunos que eles me perguntam sobre esse início da trajetória na área bancária. Então, Eduardo, o início da trajetória começou na faculdade, na verdade. Eu sou formada em psicologia pela Universidade Federal de Uberlândia. E durante a faculdade, assim, eu sou apaixonada em criança, eu gostaria de trabalhar com crianças, assim, sempre foi o meu objetivo de vida. Só que durante a faculdade, num estágio, inclusive, eu percebi que eu não conseguiria trabalhar com criança. Eu tive um atendimento com uma criança de 4 anos, abandonada assim, ela estava sob os cuidados da prefeitura, num abrigo, e assim, eu atendi essa criança umas 3 vezes, e na quarta vez eu já queria levar ela para minha casa, eu já estava tentando convencer minha mãe a adotar essa criança. Eu falei, não, eu não tenho realmente esse perfil. Então, assim, eu falei, vou tentar fazer uma outra coisa. E eu sempre gostei muito das matérias de exatas durante a faculdade. Então, assim, estatística, algumas coisas assim que são mais práticas, né? Tanto que durante a faculdade eu publiquei aí 9 artigos em revistas específicas de psicologia. Eu fiz vários trabalhos científicos e assim, a minha parte, a gente sempre fazia em grupo. A minha parte, por incrível que pareça, Cláudio, era trabalhar com as planilhas, Excel, os resultados, as considerações sobre os resultados. Então, assim, eu achava isso o máximo, porque era uma coisa mais prática. Então, assim, quando eu saí da faculdade, eu tive um emprego na área da psicologia, só que quando eu abri o concurso para o Banco do Brasil, eu já tinha uma tia, né, da família que trabalhava no banco, e eu achei aquilo super interessante. E fui estudar mais sobre essa área justamente por conta do concurso, né? E eu realmente fiquei muito apaixonada, porque matemática financeira era uma coisa que eu sempre gostei também, e eu sempre fui muito, não posso falar essa palavra, parece modéstia, mas eu sempre fui muito boa em matemática, então, assim, eu me apaixonei pela área. Entrei no concurso do Banco do Brasil muito rápido, inclusive, eu fiz uma prova em junho, em setembro eu estava sendo chamada já, em 2008 isso, e assim, geralmente o concurso do banco demorava 1 ano, 2 anos para chamar, eu falei, eu vou me acostumando com a ideia que nada, 3 meses eu já estava em São Paulo, capital, trabalhando no Banco do Brasil. E aí, assim, eu entrei no banco pela central de atendimento, que foi um lugar fantástico para mim, porque como você tem esse atendimento não presencial, você tem um atendimento pelo telefone, que isso é medido o tempo, o que você fala tem que ser a resposta certa, porque o banco tá gravando aquela ligação, e assim, e na época tinha um portal de informações muito rico, até hoje existe, e na época a gente aprendia a usar isso, e assim, foi muito bom, porque todas as perguntas, uma era diferente da outra, era cliente querendo uma informação, era cliente querendo fazer uma transação, e lá eu consegui aprender muita coisa. Então, eu fiquei apaixonada, assim, foram 2 anos e meio no início da minha carreira nessa central de atendimento. Para mim fez toda a diferença, assim, eu acho que se eu não tivesse entrado pela central, eu não teria conseguido tudo que eu consegui hoje. E, então, assim, lá na central mesmo, passei por várias áreas de análise de fraude, a bancada estilo de investimento. Então, assim, para mim foi muito bom. E, assim, eu sou meio suspeita porque eu sou apaixonada nisso. Em finanças, em investimento, em planejamento financeiro. Então, assim, o Cláudio, eu já fiz alguns cursos do Cláudio, fiz esse curso do Eduardo agora para poder expandir, né? Eu gosto muito do planejamento financeiro pessoal para a pessoa física, que é o que eu trabalhei no banco durante 10 anos. Agora que eu estou começando a ter contato aí com uma pessoa jurídica, produtor rural, e isso, eu busquei o curso do Eduardo justamente por causa disso, assim, para me expandir. Então, a minha carreira, ela começou lá atrás, assim,
numa falha não, descobrindo que às vezes a psicologia não daria certo, assim, para exercício de profissão, porque eu tinha muita pena das crianças, eu tinha, assim, a pessoa estava sofrendo na minha frente, eu não conseguia ajudar, mas, assim, o que eu estava explicando foi, então, assim, a minha carreira começou nessa descoberta de que eu não conseguiria exercer a outra profissão, e, assim, a vontade que eu tinha de estudar mais, de ter mais informações sobre esse planejamento financeiro em si. Então, e aí de lá para cá eu entrei no banco em 2008, já são quase 13 anos aí como bancária, alguns anos como gerente, já essa é a minha segunda gerência dentro do Banco do Brasil. Eu tive um intervalo aí, né, na Alemanha, que eu saí do banco, passei por essa experiência e voltei novamente. Mas esse é mais ou menos um resumo aí da minha carreira e os motivos aí que me levaram a esse tipo de trabalho. E assim, como é que eu comecei, né? Como que eu tenho essa bagagem que eu tenho hoje e tudo mais? É pelo interesse, é pela paixão na profissão, a paixão em ajudar o cliente, né? Nós temos nossas metas, lógico, nós trabalhamos com o banco, temos aí a necessidade de oferecer um resultado, mas na minha visão, e eu venho exercendo isso desde que eu entrei dentro do banco, isso vem junto. Um relacionamento muito bom, ajuda o cliente, você consegue o resultado. Acho que para todos nós, eu acho, né? Então, a gente vê, Cecília, que você está desenvolvendo as duas competências, né? Você desenvolve muita competência técnica, mas você também desenvolve muita competência humana, né? Porque às vezes o pessoal fica assim, não... Hã? É por isso que eu citei no começo do podcast, assim, psicologia não tem nada a ver com banco, tem tudo a ver, gente, tudo a ver. Você sentir o momento do cliente ali, às vezes um cliente que vem muito agoniado na sua mesa, então você tem aquela empatia, né, com ele, e você tentar descobrir o que realmente ele precisa. Eu acho que isso veio da faculdade, veio da clínica, que eu fiz um pouco, e o resto aí, as informações que eu tive ao longo da minha carreira, as experiências dentro do banco. Então dá para unir as duas coisas, acho que fica até melhor. Com Legal, hein? certeza. Eu acho que esse desafio que você comentou, até o Cláudio complementou também, desenvolver tanta competência técnica, né, para a área de finanças, como a sua área de formação, que é pessoas, esses dois fatores, né, os números e as pessoas, são os grandes desafios. Acho que, independentemente da área, são os desafios que todo empresário, né, toda pessoa passa, né, porque todo mundo precisa de capital e tem relacionamento com pessoas, né, então a gente crescendo nesse sentido. E pelo que você falou muito ali, questão de curiosidade, aceitar o desafio, né? Ir para cima, né? Você mostrou que é uma pessoa bem curiosa, proativa, né? Então as coisas vão acontecendo, né? Senão vai ficando, né? E a energia vai só baixando e não acontece, né? Então, pelo que você disse aí, eu acho que é muita questão da curiosidade. Eu acho que essa área é minha área afim. E aí começar a dar o passo para pesquisar e não ficar só no achismo, né? Dar o primeiro passo, o segundo, correr atrás e fazer acontecer, né? Porque só esperar pela mensagem que você passou, as coisas não acontecem. Então, você chegou aí da área do atendimento, hoje já passou para a área de gerente, né? Que bacana ver essa evolução, né? Acho que respondeu bem aí para os meus alunos, eu acho que até motivar eles, né? Também para seguir essa área. Espero que sim, viu? Agora é minha vez, né? Eu vou perguntar para o Cláudio. Exatamente. Cláudio, eu participei de alguns cursos seus, e você aí, tanto no Excel, Dashboard, Power BI, e eu sei que você tem esse serviço de consultoria, uma prestação de serviço para as empresas também, nesse ramo aí de análise de dados, né? Aí você explicou para a gente nos cursos que você monta aí o processo, você ensina o empresário a usar. E eu queria saber, na prática, se todos continuam usando, se todos continuam tendo fazendo essa análise de dados da forma que você foi contratado para mostrar como faz. Então, assim, a pergunta é mais ou menos, qual que é a continuidade do seu trabalho após aí o término do seu Da consultoria, né? Isso, da consultoria, exatamente. Deu para entender mais ou menos a pergunta? Não, excelente pergunta, acho que matou a pau. Essa é uma pergunta muito boa, Cecília, e acho assim, é uma pergunta para você que está assistindo em casa. Eu acho que, tipo assim, eu vou responder a minha experiência nesse sentido, e acho que o Eduardo depois até pode complementar comigo, viu, Eduardo? Porque eu acho que para todo mundo que quer ser consultor tem que entender bem uma coisa. E assim, eu vou te contar a experiência que eu tenho
Eu estou na área de computação, igual você falou de 2000 e pouco, assim, é importante que todo mundo que está em casa assistindo, é importante, gente, presta atenção. Para quem está fazendo conta em casa, quando você falou, lá em 2000 e tantos, né, e eu vou falar também, desde tantos anos eu trabalho com isso, né, então só para informar, a gente tem menos de 25 anos. Essa informação é importante da live aqui hoje, né, Cecília? Então, ele é o mais velho, viu? Né, Eduardo? Há mais de 20 anos eu não estava pensando nisso, não. Então, assim, primeira coisa, há uns anos atrás eu dava consultoria, né? Como eu sou analista de sistemas, eu falei para vocês lá na apresentação, eu dava consultoria em sistema, implementar sistema, desenvolver sistema e tal. E eu vou contar um negócio para vocês, o Eduardo já trabalhou em empresa grande aqui da cidade de software também. Não é fácil. Você implementar um software, mudar a cultura da empresa para aquele software, porque assim, não adianta. Você botou um software na empresa, mudou a cultura da empresa. A empresa tem uma cultura e ela tem uma cultura com o software. Ainda que o software não melhore a cultura que a empresa tinha antes, mas botou um software, mudou a cultura da empresa. E isso é muito difícil, isso é muito complexo. Por quê? Porque você tem que envolver, né? A gente chama de stakeholders, você tem que envolver as pessoas nesse processo. Você tem que ter a consultoria envolvida, você tem que ter o cliente envolvido, você tem que ter o usuário, que é que a gente chama, né? As pessoas que vão consumir aquele serviço envolvido também. Então, assim, sempre foi um processo muito difícil, porque às vezes você tem a consultoria na nossa cabeça, né? Você passa ali estudando, você desenha métodos, você desenha, a gente chama de arquitetura de processo, né? Você desenha os processos que você imagina que vai se implementar naquela empresa, que vai se resolver, e assim, na sua cabeça é muito certeiro. Não, vai dar muito certo, vai ser sucesso, vai ser só alegria. Só que o mundo mostra que não é bem assim. E um dos principais problemas nós somos muito atrasados, né, Cecília? Você esteve fora, você estava falando as coisas, como é que funciona. A gente é muito atrasado. Então, por mais que a gente às vezes vai implementar uma metodologia que internacionalmente é batizado, carimbado e funciona, aqui é Brasil. Então tem algumas peculiaridades, você tem que adaptar muita coisa. Então, assim, às vezes, por exemplo, você vai implementar uma solução e às vezes simplesmente o pessoal da empresa não tem conhecimento tecnológico, tipo assim, não funciona, entendeu? Não adianta ter a ferramenta se ninguém sabe usar. Então, assim, isso é o que eu estou falando lá de início, né? E é um problema que persiste até hoje. Para quem mexe com o sistema sabe que isso é um desafio sempre. Sempre que se implementa tecnologia numa empresa que vai se melhorando tecnologias, sempre tem a dificuldade de preparar o pessoal para essas tecnologias, né? E sem prejudicar o que eles já fazem, porque também é outra coisa. Às vezes o pessoal da TI tenta empurrar a goela abaixo, né, Eduardo? Método GA. Então, o método GA é goela abaixo, né? O pessoal tenta empurrar para fazer as... você tem que ser assim, acabou, né? Implementou, tem que funcionar. Não é assim também. Agora, quando a gente está falando de análise de dados, muda muito esse conceito, muda muito a perspectiva. Por quê? Primeiro, a gente vai estudar o que a empresa já é. Geralmente, quando você vai desenvolver um sistema, implementar um sistema na empresa, a gente está sempre apontando só para o futuro. Tipo, a partir de agora vai ser assim, a partir de agora esse é o objetivo. E quando a gente faz análise de dados, a primeira coisa é descobrir onde a empresa está. E muitas vezes a gente descobre que a empresa nem sabia onde estava. Tipo assim, isso aí é empresa pequena, é grande, é de tudo que é tamanho. Muitas vezes a empresa não sabe aonde está. Então, a primeira coisa é descobrir em qual passo que ela está, em qual momento que ela está. Depois que a gente descobre isso, implementa o diagnóstico, então, os próximos passos é fazer isso, aquilo, outro. Geralmente, no começo, você encontra muita resistência, principalmente no aspecto financeiro, né? Porque são procedimentos que têm um custo, um valor agregado, né? Um de investimento. Então, você encontra uma certa resistência, muitas vezes, do pessoal que define, que toma decisão. Porém, quando você começa a mostrar os processos, quando você começa a pensar, tá vendo isso daqui que você implementou? Que seja um sistema que você implementou em tal época, deu errado por isso, por isso, por isso. Quando você começa a mostrar esses fatos relevantes, quando você começa, olha, essa mudança que fez aqui na empresa impactou o seu resultado. Se você tivesse feito isso daqui, aí você teria tido um resultado diferente. E a pessoa começa a olhar para ele, não, esse cara está vindo de fora e ele está conhecendo mais do meu negócio do que eu. Quando você começa a apresentar essa história de dados, a cabeça do empresário, ela começa vamos dizer assim, a entrar, tipo assim, opa, descobri um mundo novo. Parece que tem uma nova realidade aqui, eu saí da Matrix. E aí ele começa, você vê assim, se no começo tem uma resistência a investimento, depois é o contrário. O cara diz, não, o que a gente pode fazer agora? Se antes você tinha dificuldade, por exemplo, a botar uma TV, um painel numa TV, agora o cara fala, não, eu quero botar 8, entendeu? Quero botar lá na operação para o pessoal já ir vendo os relatórios, já ver o resultado deles, a gente já passar a meta nova de comissão, então a pessoa já está ali vendo, aí ela vê, falta 2 para bater, o outro bateu ali, já vai estimulando. Então, você vê que muda quando ele percebe que a análise de dados que está sendo feita, a apresentação de relatórios inteligentes, tem mudado a tomada de decisão, tem melhorado, tem dado para ele mais embasamento. O que acontece nesse momento?
a gente percebe que o empresário ele começa a desenvolver uma nova cultura. Então, a gente está vendo agora, no Brasil, ser implementada uma cultura de BI. Então, a cultura de inteligência de negócio que está começando a tomar forma. Tá no começo, é uma área muito boa. Então, assim, está começando a tomar forma, tanto que você vai aí, você vê salários altíssimos sendo praticados nessa área. Por quê? Porque o pessoal começou a perceber, falando, esse negócio é muito interessante, porque você implementa isso daqui e tudo que você continuou fazendo dali para frente, você continua aproveitando o que já tem feito e você vai só melhorando. Então, por exemplo, se antes eu não tinha informação nenhuma, agora eu tenho uma informação, eu sei onde eu estou, e eu quero agora fazer o que a gente chama de análise preditiva. Eu quero ver para onde eu vou estar depois e como eu faço para chegar lá ou para evitar a rota. Se eu estou indo para um caminho ruim, como é que eu desvio, né? Então, assim, lembrando sempre que nada é bruxaria, né? A gente nunca é um fato assim, confirmado. É isso, acabou. Mas você funciona como uma bússola, né? Você dá um norte, a pessoa vai seguir naquele caminho. Então, a gente percebe uma diferença. Eu percebo essa diferença. Quando eu fazia consultoria com sistemas, tinha uma dificuldade cultural muito grande. Fazendo consultoria com BI hoje, a gente percebe que isso fica mais nativo na empresa. O que começa a acontecer muito? Primeiro, você às vezes implementa a solução de BI, inclusive estamos com um cliente fazendo isso nesse momento, você implementa a solução, aí daqui a pouco o empresário ele quer treinar vamos dizer assim, o coordenador daquele departamento. A primeira coisa que ele faz é treinar o coordenador, depois ele já começa a querer treinar o nível que está abaixo do coordenador, para já ir preparando também, e daqui a pouco você vê o cara quer treinar um departamento inteiro. Então, recentemente, treinou uma empresa inteira. Nesse sentido. Por quê? Você treina a diretoria, gestão, vai descendo, depois ele fala assim, mas o que adianta? Então, por exemplo, a Cecília é a gerente. O que adianta ela ter todo o entendimento? Ela vai lá, faz o relatório, monta tudo certinho, tudo bonitinho. Aí ela entrega, no nosso exemplo, para o Eduardo, que é um analista, só que o Eduardo não sabe usar aquilo. Tipo assim. Então, o que acontece? Aí a Cecília fala, olha, eu preciso de tais indicadores, e o Eduardo não sabe como trazer esses indicadores que vai ajudar a Cecília no processo. Então, as empresas estão começando a investir muito. Porque viu, não adianta só eu ter o meu gerente, meu diretor sabendo usar essas ferramentas, sabendo usar esse tipo de tecnologia. Todo mundo na organização tem que saber utilizar. Então, hoje a gente está vendo que está sendo muito legal. Hoje está sendo mais fácil, pelo menos para a gente observa dessa forma, está sendo mais fácil. Claro que a gente ainda tem muitos desafios, tem muita barreira para quebrar. Às vezes a gente pega gestor que está mente fechada, não quer mudar, tá dando errado o negócio, tem que ir pro buraco, mas o cara não quer mudar. Acontece também, né? Mas a gente percebe assim que nas empresas que têm uma visão mais voltada para o hoje, para o agora e para o futuro, a gente percebe que está tendo uma mudança cultural muito grande. Estão aceitando melhor o fator tecnologia e aceitando que precisa investir em funcionário, que precisa investir em colaboradores, que precisa qualificar. Não é só contratar qualificado, tem que investir na qualificação daquele que está ali. É melhor eu melhorar meu time do que eu trazer, às vezes, uma peça de fora, que talvez eu não vou conseguir trazer também. Então, tinha vaga antes que ficava 4, 5 anos em aberto, porque você simplesmente não encontra, às vezes, a peça no mercado. Então, vamos fazer a peça no mercado a gente mesmo, vamos desenvolver aqui, porque a gente paga uma consultoria, muitas vezes um valor alto, faz investimento, mas se a gente não continuar implementando as soluções aqui, aquela consultoria não serve de nada. Essa é uma realidade. Então, a gente vê, assim, que está um cenário muito favorável, viu, Cecília? Entendi. Muito obrigada, viu? Que bom. E agora eu vou aproveitar, né? Agora eu pergunto para o mestre Eduardo Ordones, né? Aproveitando o gancho aqui, Eduardo. Então, assim, eu queria que primeiro você complementasse, né? Se você tiver alguma coisa aí para complementar dentro do que eu falei, aí depois, se complementar, eu te faço a pergunta, pode ser? Porque eu acho que você tem muito a agregar para a pergunta da Cecília também. Pode. Eu entendi a referência na hora que você falou aqui é o Brasil, hein? Brincadeiras à parte. Mas é isso mesmo, o desafio que nós temos, né, na consultoria, que de certa forma a gente vai implementar mudanças, né, mais cedo ou mais tarde, né? E as pessoas têm resistência à mudança, né? Todo mundo quer ficar na zona de conforto, é mais cômodo, né? Então, nós temos esse desafio mesmo que está muito ligado ao líder, né? Da pessoa que está ali à frente. Qual é o nível de interesse em que ele está em promover a mudança? Realmente ele quer mudar ou ele só pensa que quer mudar, né? Então, quando ele só acha, né? Quando ele tem só uma sensação, mas não tem um propósito definido, a consultoria muitas das vezes se perde, né? Que ele não tem aquela visão estratégica, ele não sabe onde quer chegar, né? Inclusive, foi até a pergunta de reflexão do último podcast, né? Então, se ele não tem a visão dele muito bem definida, ele mesmo, além de ter definido, ele tem que acreditar, os funcionários também, então a consultoria ele vai se perder. E isso acontece em alguns cenários, né? Que ele vai precisar ter esse propósito primeiro antes de instaurar qualquer mudança, porque mudança vem para tirar a gente da zona de conforto. Então, se não tiver um propósito, realmente essa mudança ela não vai acontecer, né? A gente tem os desafios.
E quando a gente vê que realmente o empresário ele se encontrou, ele tem um propósito, tem um alvo, o pessoal está engajado, e aí o que você falou que está relacionado ao BI, né, a parte de gestão, isso é fantástico, porque o BI ele vem com uma série de indicadores rápidos, dinâmicos, né, seja por meio de gráficos, né, por cards, e isso visualmente a gente compra a ideia, né, é quase que se fosse uma refeição, né, que eu vou alimentar dela, e de certa forma né, mas eu vou alimentar daquela informação para tomar uma decisão como gestor, né? Então, a gente, dependendo da consultoria, a gente encontra os desafios, a gente faz até o inverso, né? A gente pega alguma BI, né? Tira lá o nome do cliente, alguma coisa que não pode expor, né? Só a informação geral mesmo, em si, de maneira gráfica, a ideia, e mostra aquilo. Fala, olha, eu quero te levar para esse nível. Vamos? Quer embarcar? Se você não quiser, então, né? Aí não tem como, né? Então, é aquela questão que nós falamos, né? O trabalho a quatro mãos. Então, muitas das vezes o cliente ele quer o resultado, mas ele não quer percorrer a trajetória, né? E quando isso acontece, eu vejo muito que está ligado à falta de propósito. Porque todo mundo quer resultado, todo mundo quer ficar milionário, todo mundo quer um bom emprego, né? E só querer não basta, né? Para isso eu tenho que ter trajetória. A Cecília até respondeu ali, que ter toda a trajetória, ela não já caiu como gerente do banco, né? O Cláudio ele já começou como consultor, como empreendedor. Ele passou por uma trajetória. Então, essa trajetória, cada um tem a sua, né? Claro que e às vezes, dependendo da pessoa, o maior grau de desafio, o menor grau de desafio, então a gente tem que estar disposto. E é um desafio. Tem dia que a gente pensa em desistir, né? A gente fala, nossa, né? Mas respira fundo, conta até 3, 30 ou 300 e vai para frente, né? Não pode parar. Mas esses são realmente os desafios reais, você colocou muito bem. A gente também tem isso também na consultoria de gestão, e a gente tenta mostrar isso para o cliente, né? Que ele tem que entender o seu propósito, é um caminho que ele tem que entender e não nós, né? Mas para criar os indicadores para ter gestão, né, aí pode contar conosco, né? Então a gente vai para frente. Mas realmente sempre envolvendo essa questão, até na pauta que a gente está falando de pessoas, né, de capital, tem esses desafios, né? A consultoria tem investimento, ele fica preso, não quero investir agora, mas se não investir no melhor, o mercado é dinâmico, vem a concorrência, vem um momento de estabilidade econômico, político, então tem que se reinventar. Então, se não tiver indicador, ele vai ficar no escuro, se ficar no escuro, o mercado é dinâmico, muda rápido, ou vem mesmo algum momento de instabilidade, e, entre aspas, pegou de surpresa. Será que pegou de surpresa mesmo, ou você que não estava preparado, né? Então fica aí a reflexão também, né? Talvez seja um recado válido, né? Sim, e a gente tem uma coisa aqui muito rara. Nós temos nessa sala virtual aqui, nós temos três pessoas que declararam amor por números, entendeu? Cecília declarou, eu declarei, você a gente nem precisa falar, né? Então nós temos é muito raro isso aqui. No país que a gente mora, você ter três pessoas na mesma live, mesmo porque os três falar que gostam de números, que amam números. Mas a gente sabe que quando a gente vai para as empresas, não é bem essa realidade que a gente encontra, né? Inclusive, às vezes, nos departamentos que deveriam lidar com números, você tem que falar, eu odeio números, né? Então, quando você mostra realmente um indicador inteligente para ele, um resultado mais visual, parece que se alivia a pessoa. Nossa, né? Se você mostrar uma tabela cheia de número, cara, meu Deus do céu, o que é isso aqui, né? Agora você mostra lá, né, um gráfico mexendo na tela, e o cara, o que é isso? Que negócio doido é esse aqui, ué? Né? Então, tem essa questão mesmo, né? Mas agora, Eduardo, eu quero fazer uma pergunta para você, né? Caprichada, né? Porque estava esperando o momento desse podcast para fazer minhas perguntas. Eu costumei fazer perguntas. Como você mesmo disse, o bom mesmo é perguntar. Exatamente. Então, eu queria saber o seguinte: como consultor, você pratica auditoria nas suas consultorias? E como que é esse processo? Bacana a pergunta. A gente tem uma diferença nos serviços de consultoria, assessoria e auditoria, né? Assessoria a gente já tinha comentado, mas só para... Geralmente o pessoal às vezes tem muitas essas dúvidas, né? É basicamente o exemplo que eu dei, é assessoria contábil, né? Ou seja, alguém vai fazer por você aquele serviço, assessoria de imprensa, né? Já a consultoria é uma orientação. Você orienta e o empresário ele vai fazer o trabalho, né, sobre essa orientação. Assim como a orientação como um personal trainer, por exemplo, um médico, né? São só alguns exemplos. E o auditor, que também é um outro tipo de serviço, ele vem na figura depois que a consultoria foi instaurada, né? Por exemplo, falando de auditoria de gestão, tem vários tipos de auditoria, né? Auditoria contábil, de gestão, enfim. O pessoal conhece muito a auditoria fiscal, né? Que é quando aquele cara bate lá na porta e fala, chegou a multa, né? É mais ou menos assim que o pessoal conhece a figura do auditor. Mas a gente tem auditoria de gestão também. Então, uma vez que a consultoria foi feita, a gente tem um momento, né? Claro que se o cliente seguir todo esse percurso aí, né? Implementar tudo que foi, tá com um propósito firme, implementou tudo,
que a gente chama de acompanhamento, para não pesar talvez o nome muito, né? Porque você fala auditoria, o cara, meu Deus, o que você vai fazer aqui, né? Ele já fica com medo, né? Então a gente faz aquele acompanhamento para certificar se tudo que nós falamos, né, levantamos, né, como problemática ou como desafio a melhorar, se realmente ele conseguiu, além de mudar, manter. Que esse é o desafio, né? Inclusive o nosso aqui da pessoa física também, né? Nessa pandemia, o desafio de manter o peso, né? Nem falo, né? Então é mais ou menos por aí. Então, na empresa, ele tem o desafio também de instaurar aquelas mudanças e manter firme. Né? E manter firme, às vezes, é um grande desafio, porque pessoas estão ali, elas têm rotatividade, mudam, às vezes não está todo dia com aquela motivação, né? Então, esse momento, depois que a consultoria foi instaurada, que o processo veio, pode vir tanto da figura do consultor, quanto internamente, né? Se tiver uma pessoa lá que representa, foi treinado, de repente tem um conhecimento, para garantir que aqueles controles estejam adequados. Se não, os indicadores que o Cláudio comentou lá do BI, né, que é o Business Intelligence, que vai gerar todos os dashboards, os indicadores, eles não vão servir de nada, né? Então, ou seja, vai ter um indicador, mas não é um indicador fidedigno, né? Então, a auditoria, ela vem para garantir que esses controles realmente sejam seguidos, que façam sentido para o negócio. O negócio ele é dinâmico, ele também tem que vir, né, adaptando, automaticamente alterando se for necessário, criando outros indicadores. Então, às vezes, começou um negócio só com uma empresa, a consultoria deu certo, implementou os processos, fez a auditoria, o pessoal está usando, ótimo. E aí, depois, ele abriu um outro negócio, e aí ele vai ter que adaptar tudo isso daí. Então, vou ter novos parâmetros, eu vou ter indicadores para cada unidade, né? Então, tem que mudar isso daí, tem que adaptar isso. Então, essa fase ali, depois da consultoria, eu acredito que é bastante interessante. A gente costuma fazer, né, nos clientes ali que tem um contato próximo da gente, que acabou o processo, e aí automaticamente fala, Eduardo, dá um pulinho aqui, né, a gente está com nova demanda, e automaticamente, de forma indireta, a gente acaba fazendo essa avaliação. Mas a gente também treina e mostra isso para o cliente, que é um processo contínuo, né? É um projeto que, apesar dele terminar naquele momento, de certa forma, a gente tem que estar sempre acompanhando, para isso não se perder, né? Lembra do peso, né? Senão, ele volta ali para uma situação que talvez vai atrapalhar em outras áreas, né? Então, acredito que é mais ou menos nesse sentido, né? Então, a auditoria também de gestão, no caso aqui que a gente está falando, né? É uma peça bem interessante. Muito bom, então nós encerramos mais um bloco de perguntas. Vamos fazer agora mais uma pausa e depois voltaremos para o último bloco, onde faremos a conclusão desse bate-papo. Muito bem, pessoal. Viemos agora para o último bloco do nosso podcast do Zero ao Consultor Financeiro. Espero que você que tenha ficado conosco até agora tenha gostado muito de tudo que você aprendeu até aqui, de tudo que você absorveu desse bate-papo. Então, eu quero aproveitar o seguinte, agora, nesse último bloco, cada um de nós vamos falar dos desafios e expectativas que nós vemos para a nossa profissão, né? É a visão que a gente tem agora para o futuro de desafios e expectativas. A gente vai começar com a nossa convidada super especial, a Cecília, depois dela eu falo, e no final o Eduardo encerra e conclui para a gente, ele vai dar o ponto dele e também fazer o fechamento desse bate-papo. Então, quero aproveitar e agradecer, viu, Cecília, a sua presença e já te passar a bola para você apresentar para a gente quais são os desafios, as expectativas que você vê na sua área bancária, na sua área ali de relacionamento com clientes, né, da área que você planeja para sua carreira. Antes de mais nada, eu que quero agradecer aí o convite, né, para a participação desse podcast. É mais uma experiência enriquecedora aí na minha vida, tanto pessoal quanto profissional. É a primeira vez que eu participo, espero que vocês estejam gostando. E com relação às expectativas e desafios aí para a carreira, para a área bancária, hoje o principal desafio que nós temos aí é com relação ao atendimento, né? Hoje o atendimento, até com a pandemia, acelerou isso, já vinha essa realidade, já estávamos vivendo uma realidade diferente, e a pandemia só fez acelerar esse processo, que é o atendimento digital, o atendimento não presencial. Então, assim, o nosso desafio no banco é mudar essa cultura, até mesmo com os próprios funcionários e com os clientes também. Então, assim, hoje o desafio que a gente tem é prestar um bom atendimento fora do método convencional e garantir aí a qualidade no atendimento, você garantir que você está mesmo ajudando aquele cliente, você está prestando o serviço da maneira correta que a sua empresa espera, né? E assim, juntando esses desafios e expectativas e também colocando tudo em conexão com o que a gente está conversando, então assim, as expectativas
junto com os desafios também, é que os bancários como é que eu posso falar? Se especializem mais. Então, cada vez mais nós temos concorrência de bancos digitais, temos concorrências de pessoas especializadas no mercado financeiro. Então, isso faz com que a gente tenha que se especializar, a gente tem que ter interesse cada vez mais no cliente, no seu negócio, na sua vida financeira, para que a gente consiga aí continuar esse atendimento. Hoje não é mais assim, você ajudar o cliente a fazer uma transação, você fica naquela figura do banco mesmo, que é para uma compensação, é um cheque, é um saque, é um dinheiro. Não. Hoje a gente tem que mudar essa perspectiva, tem que mudar essa roupa que a gente veste, né? Acho que para que a gente consiga aí continuar prestando um bom serviço e continuar no mercado, né? Na questão dos bancos, a mesma coisa. Se a gente não mudar, os bancos estão perdendo clientes, perdendo posições, perdendo resultado, para bancos, por exemplo, que são completamente digitais, que às vezes um programa de computador, ele substitui bem uma pessoa, um funcionário, que não apresenta esse diferencial que é o atendimento humano. Então, a gente tem que ser diferenciado. E isso só vem através de especialização, estudo, interesse. Então, esses são os nossos desafios e as perspectivas também. Muito bom, muito bom. Acho que eu travei na tela de novo. Deixa eu mudar aqui minha câmera. São muitas câmeras aqui, acaba que muitas vezes o sistema acaba travando, né? Mas voltei. Engraçado, porque parece que a gente combinou, né? Porque quando eu vou falar agora aqui, e o pessoal vai falar assim, não, o Cláudio combinou com a Cecília para falar mais ou menos a mesma mensagem. O desafio que eu vejo hoje, também as expectativas, né? Que são muito parecidas nesse sentido, para quem está atuando tanto na área de tecnologia, banco de dados, para quem quer trabalhar com TI de uma forma geral, hoje é saber equilibrar os dois níveis, vamos dizer assim, de competências, né? As competências técnicas, que geralmente, por exemplo, é muito comum o profissional de tecnologia desenvolver demais a competência técnica. Por outro lado, eu vejo um pessoal que às vezes valoriza demais a competência humana e esquece da técnica. E tem um pessoal, gente, cuidado, tem um pessoal que vende um discurso que fala assim, não, você não precisa se desenvolver tecnicamente, não, essas coisas que o computador faz, não vai nessas ondas. A pessoa fala assim, não, você só precisa desenvolver habilidades comportamentais. Se falarem isso para você, saiba que você vai perder seu emprego. Entendeu? Um robô vai te substituir. Se você ficar com essa conversa mole aí, você tem que saber os dois. Então, o desafio é que você tem que ter, sim, habilidade comportamental, você tem que ter habilidades humanas, mas você também tem que ser bom tecnicamente. Quando você pegar a coisa para fazer, a gente tem que ter a certeza de que você faz bem feito, certo? Porque senão, bota um computador no seu lugar para fazer aquele procedimento. Agora, da mesma forma, se você quer escalar na sua carreira, alcançar outros caras, você vai ter que aprender a lidar com gente, você vai ter que aprender a lidar com o ser humano, lidar com pessoas. Né? Igual eu brinco, falei na live ontem, né? Às vezes o pessoal entra na área de computação e tem que falar assim, não, eu entrei nessa área porque eu não gosto de lidar com gente. Fala, meu amigo, você mora no planeta Terra. E o planeta Terra é habitado por ser humano, entendeu? Então você tem que gostar de lidar com pessoas. Se você não gosta de lidar com pessoas, você tem que trabalhar em Marte. Porque lá não tem gente ainda. Então, o desafio é esse. Nós temos que desenvolver habilidades. Então, temos que aprender questão por tem que aprender um idioma. Por quê? Internacionalização. A empresa está se comunicando com lá fora. Então, se eu não aprendo isso, estou ficando para trás. Da mesma forma, eu não gosto de fazer uma apresentação em público, eu tenho timidez, eu não tenho oratório. Tem que desenvolver. Porque não adianta, que adianta fazer um painel cheio de indicadores e na hora de apresentar, falar, tá vendo aí, é um gráfico. Né? Fiz no Tableau, no Excel, no Power BI. Não saber contar para a pessoa o que aquele gráfico quer dizer. Qual que é a história por trás daquele gráfico? O que aqueles dados falam? Porque esse que é o parecer técnico. Então, com conhecimento técnico, você consegue desenvolver o parecer na consultoria e tudo mais. Com conhecimento, né, as habilidades humanas, as habilidades comportamentais, você vai usufruir dessa capacidade técnica para o seu crescimento de carreira. Então, o desafio hoje é a gente parar com esse negócio, não, eu gosto disso aqui e não gosto desse. Tem que ser igual a Cecília. Eu gosto de matemática, mas eu também desenvolvo as outras habilidades. A gente tem que aprender a equilibrar as nossas capacidades. A gente tem que aprender, o que é o meu ponto fraco? Eu vou melhorar meu ponto fraco um pouco, e meu ponto forte eu vou investir nele mais ainda. Então, eu quero que o meu ponto forte fique cada vez mais forte, e o meu ponto fraco eu vou melhorar ele. Porque eu não posso ficar assim, não, eu sou muito bom, eu sou muito extrovertido, eu sei lidar com pessoas muito bem, não gosto de computador e vou continuar não gostando. Não vai nessa onda, né? Então, o meu recado aqui é o desafio e também as expectativas. Tá vindo muita vaga boa para o nosso país. A gente abriu ontem ali um site, vimos a quantidade de vagas que tinha. Tem vagas aí com salários iniciais na faixa de 8, 9, 10 mil reais.
Só que, assim, exige uma capacidade técnica da pessoa. Aí chega gente com currículo bacana, graduação, especialização, mas falta algumas coisas. A pessoa chega sem idioma. A pessoa chega e não sabe trabalhar com a ferramenta de tecnologia, com a ferramenta de BI, né? Não sabe trabalhar com Excel, que seja. Não sabe usar um Word, não sabe usar um PowerPoint. Pega mal, entendeu? Então, assim, a gente tem que aprender o seguinte: o mundo é tecnológico, então a gente tem que aprender a lidar com tecnologia, gostando ou não. Da mesma forma, temos que desenvolver habilidades comportamentais, temos que lidar com pessoas e temos que desenvolver todos os aspectos que envolvem esse tipo de relacionamento. Então, é isso que eu tenho para falar, né? Então, espero que agregue para vocês. E agora é com o meu grande amigo, a maior estrela desse nosso podcast, o senhor Eduardo Ordones. Show de bola, hein? Agora eu não sei nem o que eu falo, porque a Cecília fala um tanto de coisa, o Cláudio mais um monte, já tirou até as minhas respostas, né? Então, eu vejo muito para a carreira aí do consultor, que também é o foco do que a gente está falando, né? Ao mesmo tempo que é um desafio, eu vejo que é oportunidade, né? Que é aquele negócio onde o pessoal vê problema, alguns vê oportunidade, né? Como a gente sempre está vivenciando, né, momentos de turbulência, né? Que a nível nacional, mas principalmente desde o ano passado, a questão da pandemia e tudo, eu acredito muito, né, nesse momento que a gente for retomar, né, vamos dizer assim, ao nosso normal que a gente conhecia, né, a demanda, né, por consultoria, ela vai aumentar muito, né, porque muitas empresas, infelizmente, fecharam, algumas empresas precisaram se reinventar, mas às vezes se reinventaram, né, fazendo todo uma forma sem organização, sem planejamento, né? Então, virou um abacaxi com banana, com pêssego no meio, né? Então, ficou um monstro, né? Então, essa empresa vai precisar se reinventar, vai precisar de uma readequação. E, ao mesmo tempo, eu falo que é um desafio, porque tem a questão da limitação do capital, né? Que ela precisa melhorar, e, às vezes, tem aquele recurso que está, né, faltando para poder fazer o investimento. Mas, de maneira geral, também, com relação às pessoas que estão atuando, né, do que eu vejo, eu acredito que o desafio está no que eu já comentei, né, em alguns podcasts, que é a vontade de aprender, está ligado ao que a Cecília falou, que é a curiosidade, né, que o Cláudio também comentou ali. Eu vejo muitas pessoas, às vezes, muito no nível superficial, né, tanto para começar uma área, né, tipo, eu quero fazer isso, então eu acho que se eu assistir essa aula, eu já vou ser o especialista, né? Muito assim, né, igual no filme que tem por aí, não vou falar o nome dele, você põe um card lá e você já, opa, já aprendi, agora eu já sei pilotar um helicóptero, né? Então, eu vejo as pessoas muito superficiais, querem resultados já de imediato, né? Então, independentemente da carreira, mas especificamente na consultoria, eu acredito que em todas também, a questão do aprendizado contínuo, né? Não ficar no superficial, não ficar no raso, buscar isso, eu vejo que é um desafio da pessoa, né? Que ela tem que sair, ela tem que se provocar, tem que sair da zona de conforto, né? Ela não pode ficar ali. Claro que não é todo dia que a gente está falando, né? Mas ela tem que colocar metas, ela tem que traçar isso. Senão não vai conseguir se adequar, né? Então, vocês até comentaram aí da questão do momento que a gente está vivenciando tudo também, eu até complementei. Então, é um momento ali que a gente tem para reflexão, para se readequar. A gente tem tendências também, como, por exemplo, que já tem o do Power BI. Então, se o consultor ele está fazendo uma consultoria que a gente, infelizmente, vê no mercado, que ainda é no papel, né, que a gente vê algumas situações que empresário às vezes aceita, porque também ele é da antiga e tudo, isso tem data e hora para acabar, não vai ser um serviço sustentável. Ele tem que se reinventar, né? Então, está muito ligado à curiosidade, está muito ligado à vontade de aprender. Mas eu sei que no papel funciona, né? Vou sempre fazer assim, computador eu não quero. Eu já ouvi tanta coisa de computador, se eu contar para vocês, né? Eu falei, não, você é o cara que, até o Cláudio falou, né? Já trabalhou numa empresa grande. Você é o cara, né? Lá daquele lugar, né? Ou seja, você mexe com o computador, então você é um cara que não é muito legal, não é bem-vindo aqui, né? Como se fosse assim. Então, a gente tem que quebrar essa resistência. Claro que tem os desafios, mas eu acredito que a mudança ela tem esse viés, né, de melhorar, né? Claro que nem sempre toda mudança ela vai gerar aspectos positivos, ela vem para resolver alguns itens e, ao mesmo tempo, de certa forma, vai gerar outros sabores, né, outros desconfortos. Igual a gente teve agora na questão do acesso remoto a tudo, igual nós estamos fazendo aqui a live, que talvez, se a gente não tivesse nessa situação, a gente ia fazer isso daqui presencial. E aí a conexão pode cair, alguém pode interfonar, tem que pausar, né? Então a gente tem que se adequar e ao mesmo tempo não ficar pondo barreiras, né, nas coisas que vão acontecendo, né? Então eu acredito que é muito nesse sentido, todo mundo estar com vontade de aprender, identificar o seu alvo,
identificar o seu propósito, identificar o seu objetivo e ir em frente. E o objetivo do nosso podcast é esse, né? Abrir os olhos, compartilhar experiências diferentes, né? Agora, né, na opinião de outras pessoas também, que a gente estava muito na questão do bate-papo, pergunta-resposta com o Eduardo, né? Só estava sendo metralhado, né? Agora eu achei uma beleza esse podcast, né? Ficar ouvindo aqui, mais confortável, né? Então, eu acredito muito nesses desafios e também acredito que você pode vencê-los, né? Se você estiver disposto, a gente está aqui estendendo a mão com informações e conteúdo aí de qualidade, né? Tanto aqui pelo YouTube, quanto também por áudio no podcast, se você estiver ouvindo, e além do nosso grupo também do WhatsApp, que a gente faz questão de responder e orientar a sua carreira, né? Como nós falamos aqui também sobre a questão de gestão de capital, sobre a questão de prazo, sobre negociação, a gente viu também a questão de falta de conhecimento, a gente também quer informar aqui, reforçar, né? Nós temos um curso sobre fluxo de caixa, né? Então, você que é empresário, que está passando dificuldades, né? Não consegue entender essa gestão de prazo, como é que está funcionando, como é que eu vou me relacionar com o banco, né? Então, a gente tem um curso, né? Vai lá dar uma olhadinha no nosso canal, isso pode te ajudar, isso pode gerar essa paz para você, e quem, de repente, às vezes, pode abrir essa porta, né? Opa, olha o olhar sobre um novo aprendizado aqui, né? Então, vem conosco, conte conosco, né? Para desenvolver, né? Para continuar esse aprimoramento na carreira. E deixo aqui, né? Já me despeço também, para não se estender mais, que esse podcast foi muito produtivo, foi muito bacana. Agradeço mais uma vez aí ao Cláudio e a Cecília, né? Por compartilharem a experiência, né? E espero que vocês tenham gostado desse novo formato. Na semana que vem também, a gente vai trazer, né, uma pessoa, uma convidada muito bacana, que a gente vai deixar para revelar na semana que vem, e vamos trazer também essa ideia desse bate-papo livre, né, definindo ali uma pauta previamente, né, nesse caso aqui foi relacionado à carreira bancária, né, sobre os desafios, e o Cláudio também trouxe sobre a carreira dele como analista, como consultor, e a gente compartilhou tudo, e identificamos, né, várias semelhanças que se complementam, né, entre si, mesmo que cada um está na sua área, né, de desafio ou uma área diferente. Então, me despeço aqui, pessoal, sem mais delongas, e nos encontramos no próximo episódio. Um grande abraço para vocês e até mais.